abençoe. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A revelação espiritual, Hebreus 11, versículo 4. Queremos comentar mais um pouco sobre o culpado de cometer adultério com a esposa do outro. Porque o culpado não é apenas com a esposa de Adão, que ali a serpente cometeu adultério e veio um filho com as mesmas características de seu pai. E assim, quando tem um filho de Adão, também tem as características, as qualidades de Adão. Isto é certo. O filho está manifestando a natureza do pai, que foi gerado pelo sangue do pai. A Bíblia diz que Adão é filho de Deus. Lucas 3,38. Mas a mesma Bíblia diz que Caim é do maligno. 1 João 3,12. Então são naturezas diferentes, homens diferentes, gestações diferentes, porque estava um sendo gerado, mas era do maligno, e o outro gerado era de Deus, que era o de Adão. A gente precisa ter uma revelação espiritual. Porque tem revelação que é alguma coisa que é clara, mas é dogmática, é teológica. Mas nós queremos falar de revelação espiritual. Tem alguém que diz que tem uma revelação, mas é humana. Ela não combina com o espiritual. Assim como não dava certo Caim com Abel. A gente não quer dizer que a pessoa é de Caim só porque não dá certo com a outra. Mas cada um de nós devemos examinar qual espírito nos unge, que não damos certo um com o outro. Irmão Branham, na semente da serpente, que já foi uma revelação lá de 1958. A semente da serpente 141. Ele diz, mas através da revelação espiritual, Abel sabia que isto era sangue. Caim pensava que era maçã. A própria Bíblia diz que Caim fez um altar e trouxe dos frutos da terra. Então ele não tinha revelação espiritual. Ele tinha algo claro para ele, quem sabe que era revelado para ele, mas era carnal. Não era espiritual. E muita gente diz que recebeu alguma revelação. Mas aquela revelação... É como a mulher diz, Deus mandou eu pregar. Então não é revelação espiritual. Pode ser uma revelação dogmática, pode ser uma revelação teológica, revelação, aquilo que torna claro
para a pessoa. E se a pessoa não é nascida de novo, ela não é espiritual, ela não pode ter uma revelação espiritual. Porque o mesmo Deus, se a pessoa diz, a mulher diz, Deus mandou eu pregar, Deus é a Bíblia, Deus é a palavra. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15, diz que é para ela ficar calada na igreja. E se quiser saber alguma coisa, perguntar para o marido. E salvar-se-á dando luz filhos. Se permanecer. Porque não é dar luz filho que vai levar ninguém para o céu. Ah, minha mãe teve 20 filhos. Não quer dizer que ela vai para o céu por ter 20 filhos. Mas está escrito, e salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na fé, com modéstia e bom senso. Porque tem gente que não permanece na fé, não tem modéstia, não sabe como vestir, não sabe como andar, e nem bom senso. A pessoa não tem. Então, a salvação de cada pessoa não está nas obras que ela faz, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu estava pensando nesse sujeito culpado para poder apresentar aos irmãos, e eu quero alguma coisa forte que sai, e que a pessoa que pratica e praticará e praticou isto, o alicerce treme. Mas se você já acertou com Deus, pediu misericórdia a Deus e prometeu a Deus não fazer isso mais, então está entre você e Deus. Mas eu quero apenas mostrar como é perigoso esse sujeito, como a serpente, este sujeito como um homem hoje, que aquele sujeito no tempo de Adão foi a serpente, foi culpado de ter cometido adultério com a esposa de Adão. Nós falamos um pouquinho disso na reunião anterior, mas eu quero deixar isso mais claro, ele foi culpado. O homem tem que saber que ele é culpado se ele sai com a mulher de outro homem. Tem coisa muito forte que o irmão Brana deixou aqui para nós, em Abraão Restaurado 111, e isto é suficiente para poder nos ajudar. E ele mesmo achava que era melhor não dizer. 111, Abraão Restaurado. É melhor eu não dizer isso. Tudo bem, mas de qualquer modo seria melhor ter 3 ou 4 mulheres, aí já parte para o outro lado que a pessoa espera terminar aqui. Aí o irmão Brana diz, eu preferiria me colocar diante de Deus casado com 3 mulheres, ou casado com 5 mulheres de pé ao meu lado, do que me colocar ali com uma esposa e saindo com a esposa de outro homem. Quer dizer, o homem casado que sai com a esposa de outro homem, ele é muito mais culpado de um outro homem ter tido 2, 3 mulheres. Mesmo que você tem que saber que irmão Brana fala disso sobre o Velho Testamento e depois traz para o Novo Testamento que cada homem tem a sua esposa, certo? Mas para você ver o quão maligno e culpado é aquele homem que, tendo sua mulher, sai com a esposa de outro homem. Porque lá atrás, quem fez isso foi a serpente. Então é uma unção diabólica que vem sobre o homem, que ao invés de amar sua esposa, respeitar sua esposa, cuidar de seu caráter, dar ouvido a uma emoção, e esta emoção lhe mostra algo como
Satanás fez lá atrás, que usou uma serpente. Agora, hoje, Satanás não vai usar uma serpente, Satanás vai usar um homem. Deus também vai usar um homem. Olhando para aqueles dias, como o irmão Brana explica aqui, eu teria uma melhor chance diante de Deus do que sair com a esposa de outro homem, que aí a chance é menos. Mas não pare, lute até você chegar lá, pedindo misericórdia a Deus se você já cometeu isto. Você está ouvindo agora uma palavra mais dura. Eles não podem fazer isto. A irmã Brana está falando sobre os pecadores. Você não pode forçar os pecadores a tomar um dever cristão e fazer isso. Em outras palavras, para fazer o que é certo, é o dever cristão. Então você não pode pegar os pecadores porque eles vão praticar o mal. Mas você tem que tomar aqueles que são nascidos de novo, porque estes vão fugir do mal. Eles não podem fazer isto até que nasçam de novo. Eles não podem viver só com a sua esposa até que nasçam de novo. Senão, ele não vai estar satisfeito. Eu sei que tem partes que a mulher também é culpada. A culpada é culpada porque ela não faz o papel de uma esposa. Ela acaba fazendo muita coisa, mas menos o papel de esposa. E o papel de esposa, amando seu marido, respeitando e convivendo com ele, aquilo é tão simples. Ela tem um dia de trabalho e talvez se tivesse uma hora para dedicar ao marido e o marido à esposa, em conversa, em ação, em dedicação, em amor, olha, os lares não seriam destruídos. Porque os lares estão sendo desfeitos? Pois até homem está vivendo com homem, porque há uma insatisfação com a mulher. E a mulher está vivendo com a mulher, porque há uma insatisfação da mulher com o homem. Ao invés deles nascerem de novo e corrigir suas próprias naturezas, que estão sendo uma natureza contrária à palavra. E esta natureza contrária foi exatamente Satanás quem trouxe através da serpente para o povo. Então vamos ouvir a palavra e colocar nossas vidas no altar. Você quer ver mais um parágrafo 129, Abraão restaurado? Irmão Brana diz assim: Abraão disse, agora mostre sua bondade para comigo, diga que você é minha irmã. Quando ele estava lá diante do rei, ele conversou com Sara, embora ela fosse mesmo irmã dele, que naquele tempo casava um irmão com irmã, e de puro sangue, certo? Eles eram irmãos consanguíneos, porque Deus sempre quis guardar, reservar a linhagem sanguínea. Mas, quando Abraão pensou de ser prejudicado lá em Gerar, ele diz: você diga que eu sou sua irmã. É muito melhor porque isso vai me proteger. A irmã Brana diz assim: eu devo colocar uma observação aqui, se o pregador deseja pregar sobre isto algum dia. Então é coisa que ainda não está falando, porque nós queremos. O irmão Brana já sabia. Um pregador vai querer falar sobre isto. E ele pode percorrer com isso através da Bíblia. E hoje nós só estamos tomando esses tópicos aqui. Recordem, os homens podiam ter tantas esposas quantas ele pudesse sustentar. Isso é no Velho Testamento. Agora, para um pouquinho. O homem não aguenta sustentar uma esposa e quer duas. Ele não dá conta. Se você olhar mesmo
para a natureza feminina e para sustentar uma esposa, que naquele tempo, quando havia poligamia, após o pecado, foi introduzida a poligamia. Mas naquele tempo, na poligamia, as mulheres respeitavam umas às outras e não haviam as brigas que pode haver hoje se o homem tivesse mais do que uma mulher. Você tem que aprender isso. Jesus nos trouxe para um homem e uma mulher. Mas o irmão Branham está tratando aqui daquele tempo lá atrás para mostrar para nós, sustentar nossa pregação e mostrar que o homem, lá no Velho Testamento, ele podia ter mais. Você sabe que Abraão teve, que Jacó teve e assim por diante. Mas nenhuma mulher podia ter 2 maridos vivos ao mesmo tempo. Então isso mostra, quando você entra uma mulher que tem marido, então a chance sua é menor diante de Deus, certo? É menor, porque naquele tempo havia poligamia. Hoje, de Jesus para cá, não há poligamia. É um homem e uma mulher, nem um homem e um homem. Nem uma mulher e uma mulher. É um homem e uma mulher. É o que Jesus deixou para nós em São Mateus 19. Mas nenhuma mulher podia ter 2 maridos vivos ao mesmo tempo. Davi tinha 500 esposas, mas nenhuma delas tinha outro esposo. Isto é claro, as pessoas podem não entender a Bíblia, mas desde o princípio foi assim. Porque ela foi culpada de ter trazido um filho da serpente e depois disso foi introduzido poligamia. Mas ela não podia ter mais do que o seu marido. Ainda diz Gênesis 3 que o seu desejo será para com seu marido e ele te dominará. Hoje não queremos a Bíblia. Hoje nós queremos um credo, um dogma, queremos um ensinamento que as pessoas trouxeram no seminário, mas não queremos a Bíblia. Queremos ensinamento da igreja, mas não queremos a Bíblia. Então nós temos que aprender estas coisas, que hoje é um homem e uma mulher, e quando um homem toma a mulher de um outro homem, ele tem pouca chance diante de Deus, certo? É o que o irmão Branham mostra em suas mensagens. Mas eu quero deixar isto aí mais claro para poder te ajudar, porque cada pessoa tem que ter revelação do que faz. Você não pode viver com uma mulher e desejar outra. Você não pode viver com um homem e mulher e desejar outro. Você não pode ter um pastor e desejar outro pastor. A gente precisa aprender os tipos bíblicos que são ensinados através da mensagem do irmão Branham. Tudo isto é tipo. Você tem que estar satisfeito como membro, satisfeito com o seu pastor. O seu pastor tem que estar satisfeito com você. O relacionamento é espiritual. O relacionamento físico é marido e mulher. Pastor, igreja, relacionamento é espiritual. Não confunde. Tem pessoas, tem homens, tem pregadores, tem mulheres que confundem o relacionamento. E você tem que saber que o relacionamento físico é marido e mulher, mulher e marido. Por isso, a conversação, os assuntos da mulher tem que estar junto com o marido para falar com o pastor. Ela tem que estar junto com o marido. Aí ela tem um meio de poder falar as coisas, de contar a natureza um do outro, para poder ajustar, para os dois viverem bem. Você sabe que os dias que nós vivemos
se está tendo essa maneira contrária às Escrituras, de um casamento oposto à própria Bíblia, você tem que ver se você, como marido e como mulher, tem conseguido luz, revelação espiritual para poder satisfazer o casamento, manter um ao outro. Olha, muita gente nada sabe disso, muitas mulheres que parecem ser inocentes, mas não são inocentes. Muitos homens que parecem inquietos, mas é um boi sonso que arromba curral. É um perigo. E muitas mulheres também, que podem mostrar um tipo de cristianismo externo, por força, por poder humano, mas interiormente ela tem desejo de sair com outro homem que não é o seu marido. Isto é, demônios, como esteve nos dias de Eva. Satanás usou um animal, a serpente, mas hoje Satanás usa você, homem. Satanás usa você. Você dá lugar para ele, você é aquele grandalhão, esperto, que vai enganar a esposa de outro homem. A esposa. Olha, muitos companheirismos que vocês podem examinar no mundo inteiro. Todo mundo gosta de um companheirismo. Agora, por lei, cada um está na sua casa, precisa ter mais companheirismo familiar. Né? Mas muitos companheirismos, muitos adultérios, vêm de companheirismos, vêm de reuniões extras. As pessoas reúnem e um olha para o outro, sente alguma coisa e aquilo vai gerando, Satanás entra e vai gerando num pensamento, do pensamento a um desejo, de um desejo a uma ação. E aí desfez o lar, destruiu o lar, destruiu o companheirismo também daquelas famílias. Assim o diabo usa na igreja. O diabo trabalha através de companheirismo também na igreja. Nós temos companheirismo, quanto mais próximos irmãos e irmãs estamos em companheirismo, e aí entra um espírito errado e atrapalha o nosso companheirismo. E o que foi aquilo? A serpente. O diabo usando um homem e uma mulher para fazer isto também dentro da igreja. Cada um de nós temos que estar despertados para um viver de amor, de dedicação a Deus, de dedicação a marido e mulher. Não deixe romper aquela linha amorosa. Procure saber o que o parceiro, a parceira deseja, certo? O marido quer saber o que a mulher. A Bíblia é escrita de uma forma amorosa. E o correto, o que é que a igreja faz? Irmão Brana tem pregado isto. E dito, diga a Deus, Senhor, eu te agrado? Isso é o que tem que ser perguntado em casa. Seria bom, porque ao fazer essas perguntas, você teria as respostas que poderia corrigir em alguma coisa que você está em falta. A mulher podia perguntar, querido, bem, amor, eu te agrado? Mas muitas vezes não pergunta porque ela já sabe a resposta. É como o crente que faz a coisa errada, depois de errada eles pedem oração para o pastor. Aí é tarde demais. Mas por que você não pediu antes? É porque se eu fosse falar o que era,
o senhor ia dizer outra coisa. Quer dizer, eu ia falar uma coisa que ia contrariar seu pensamento, mas ia te livrar ali na frente do negócio errado. E assim as pessoas não falam uma com a outra. O marido também, ele tem que saber que ele precisa perguntar para a mulher: eu te agrado? O que você quer que eu faça para você? Você sabe o que Jesus fez por nós? Deu a vida. E o que Paulo diz que nós temos que fazer? Dar a vida por nossa esposa. Porque Cristo fez isso. O que o pastor tem que fazer? Dar a vida pela igreja. Cada mensagem que é pregada não é para poder levantar o homem. A mensagem pregada é para colocar cada homem, cada mulher no seu devido lugar. Cada crente no seu devido lugar. Não tem coisa melhor do que ouvir uma coisa que nos ensina, nos corrige, nos posiciona. E antes que o lar seja destruído, antes, marido, que você escuta a sua mulher falar: eu não te amo mais. Aí acabou o casamento. Quando a mulher fala: eu não te amo mais, aí você faz de tudo, aí você luta. Por isso que muitos vão à morte. Porque eles acham que eles estão fazendo certo, só porque eles trazem comida dentro de casa, dá uma roupinha, um calçado chorão. Não é fácil, não. Porque é assim, faz as coisas chorando, reclamando. Assim como uma mulher, para atender o marido na sua vida amorosa, reclamando. Ela luta o dia inteiro, trabalha por ela e depois reclama, talvez 10 minutos, meia hora, que possa dedicar para um relacionamento. Mas durante o dia é a mulher mais forte que tem. À noite é a mais fraca. A igreja, ela se mostra poderosa diante da sociedade. Ela trabalha, ela põe creches, ela cuida do que não é dela. Não é o papel da igreja fazer isso, mas ela faz, porque ela quer mostrar trabalho diante dos homens. Mas diante de Deus, diante do marido, diante da palavra, ela não obedece. Ela não tem meia hora para ouvir: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque não é qualquer palavra. Ela tem que ouvir a palavra de Deus, não é a palavra de uma igreja que estamos vivendo em tempos modernos e que a lei faculta para a mulher tudo. Então, é bom que ela tenha de tudo, mas a cristã, ela tem que saber que ela só pode entrar no céu não pela lei do Brasil, nem do mundo, mas pela lei da Bíblia. A única coisa que pode te levar ao céu é esta Bíblia. Quando você a obedece, veste-se como uma cristã. E também não é que vestir como uma cristã e depois lá no seu serviço estar em contato com outro homem, deixar outro homem passar a mão no seu cabelo. E você, homem, que dá liberdade para sua mulher trabalhar em lugares públicos, você vai ter que um dia sofrer o vexame. Vai ter. Aí a mulher diz: você quer desconfiar de mim? Não. A questão é que nunca pode estar um homem e uma mulher perto, juntos, em uma casa, sós, a sós, se não for marido e mulher. Então a gente mexe com essas coisas, eu sei que não é fácil, mas sempre tem o homem serpente, e sempre tem a mulher Eva, sempre tem. E aquele toque que o marido dá na mulher, para abraçar, para beijá-la, aquilo pode ser repugnante, mas aquele outro homem, aquela serpente, aquele grandalhão, aquela besta, não,
aquilo traz emoção, traz sensação, traz arrepios. Com o marido tem arrepio de nojo. E tem crente que quando você prega a palavra para eles, a Bíblia, eles têm nojo. Eles não conseguem comer. Atos 2:38. Eles não conseguem, as mulheres não conseguem comer, porque já a gente sempre repete, 1 Coríntios 14:34, para ficar calada na igreja, aprender em casa com o marido, ser submissa como ordena a lei. Ela quer ouvir outro tipo de mensagem, mas o marido, Cristo, que é a palavra, ele quer que você obedeça nesta parte. E homem, a mesma coisa é para nós. Nós estamos mostrando a nossa natureza para o mundo, para a nossa esposa e para Deus. Que tipo de vida você tem? Que tipo de moral você tem também no seu trabalho? Estou falando com o homem. Que tipo de moral você tem na rua, no supermercado, nas lojas? Que tipo de moral você tem na igreja? Que muitas vezes está dentro da igreja para desencaminhar uma irmã, uma mulher. E você fica sabendo que é um espírito da serpente, é um demônio que trabalha fazendo isso, quando toda a dedicação deveria ter marido e mulher. Sabe aquele dia que você está bem com a mulher? Aí tem alguém que diz, que dia que é esse, pastor? Aquele dia, um dia que você está bem, ela está bem também com você. Não é só na vida sexual, que está bem, um está bem com o outro. Aquilo é prazeroso, estar bem. Assim, a vida cristã, você tem que ter prazer com Deus, prazer com a Bíblia. Quantos crentes da mensagem não têm prazer com a mensagem? O seu primeiro esposo não morreu e está querendo unir com a mensagem da terceira puxada. Você tem que ter o seu primeiro esposo morto. Irmão Brana prega isso, eu quero só ler os tópicos aqui, a união invisível da noiva 113. Agora note, a Bíblia claramente diz aqui que o seu primeiro esposo tem que estar morto. A mulher não pode ter dois maridos vivos. O seu primeiro esposo tem que estar morto. E ainda diz, não apenas repudiado, ele tem que estar morto. O crente precisa ter esta fé na mensagem do profeta de Deus hoje, de que o seu primeiro esposo, a denominação, as doutrinas, as crendices, até dentro da mensagem, morreu. Aquele primeiro esposo morreu. O seu esposo agora é a palavra revelada. São os selos revelados, porque os selos é Cristo. Cristo é o selo que foi revelado ao nascer do sol, 202. Você não quer ouvir e ter esta revelação espiritual? Quem é o seu marido? Cristo. O esposo, a terceira puxada, é o marido. A revelação dos selos é o marido. Se você não tem a revelação dos selos, você pensa que o cordeiro ainda está no trono. Você pensa que o último eleito ainda vai entrar, porque você está com o primeiro marido. A denominação, o sistema, dentro da própria mensagem. Mas isso tem que morrer para você. Laodiceia tem que morrer, para que você possa ter a santa convocação, a revelação de Deus. O 7, o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, precisava morrer para que pudéssemos nos alimentar. Você não pode alimentar quando está vivo. Por isso eles não entendiam a mensagem do irmão Brana no seu tempo, porque nós só alimentamos de substâncias mortas. E até o 7º anjo tinha que morrer para que a noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, pudesse ter alimento.
Nós estamos vivendo de substâncias mortas, que é a mensagem do profeta, que é alimento. Nos dias dele não podia ser alimento, por isso eles não entenderam. É alimento quando aquilo morre. A irmã Branham veio, pregou, partiu, morreu, deixou tudo para nós. Agora a gente vai lá em Apocalipse 10, de 1 a 7, a gente pode comer. Antes não podia comer, por isso eles não sabiam do 7º selo, eles não sabiam dos 7 trovões, eles não sabiam do novo nome, porque não era tempo, precisava do alimento e ser morto. Você arranca a alface, ela morre e você come, você mata o porco, o boi, aí para poder comer, você não vai comer o boi vivo, tem que ser substâncias mortas. Assim foi a mensagem do profeta. E as pessoas não entendem. O irmão Branham dizendo, vocês não estão entendendo isto nesta semana, o que foi revelado, e nem pode entender, ele diz. Por quê? Porque ainda tinha que morrer aquele alimento. Ele é plantado, ele é uma semente, ele é plantado, a semente morre, aí nasce a revelação. Aí depois que o profeta partiu, aí vem a revelação, a noiva pode comer. Agora tem uma noiva, ela apareceu, mas cadê o alimento? É o alimento morto. Eu sei que você pode não entender, achando que eu estou rebaixando a mensagem de irmão Branham. Não, a mensagem de irmão Branham, enquanto não morre, ela não é alimento. É bíblico, é o que o irmão Branham pregou. Nós vivemos de substâncias mortas. O espiritual é a mesma coisa. Se Cristo não tivesse morrido, não podíamos alimentar dele, porque alimentamos dele durante 2 milênios, porque Cristo morreu. Se o irmão Branham e a sua mensagem nesse tempo não tivesse morrido e ser sepultada para poder nascer no ano 2000, não teríamos alimento. Nós estamos vivendo de alimento do tempo do irmão Branham, substâncias mortas do tempo do profeta, porque é a única forma de alimento que tem. Nós não comemos outra alimentação, porque temos revelação para isso, certo? Encerrando esse ponto, mas através da revelação espiritual, 141, a semente da serpente, Abel sabia que isto era sangue. Então ele trouxe um cordeiro, cortou a garganta e ele morreu. E Deus disse, correto, foi isto, foi sangue. Não foi maçã, não foi pera, não foi albricoque. Não foi o altar de frutos da terra que Caim fez. Foi sangue no altar. Era preciso de sangue para poder cobrir o pecado. E o sangue de um animal, eu estava pensando nisso, o sangue do animal naquele dia valia mais do que o sangue de um homem. Por quê? Porque um homem, se você matasse o homem, não podia, o sangue do homem não perdoava o seu pecado. Mas se você matasse o animal, o cordeiro, assim como o animal astuto, a serpente, veio e trouxe o pecado, Deus não usou um astuto, Deus usou o cordeiro, animal, o simples. Foi isso que ele fez, o inocente. É um astuto para causar o pecado, um inocente para poder trazer a cobertura daquele pecado, porque ainda não era a remissão. Mas o sangue de Jesus Cristo não cobre o nosso pecado, dissipa, desintegra com o nosso pecado. O que é isto? É alimento, alimento para a igreja, reconhecer sua posição. Você não pode viver este crente que você vive, este crente frio, este crente morno, este crente que não lê a mensagem, que não crê na mensagem, que não ouve as mensagens do irmão Branham. Você não pode viver. Só vivemos com esta mensagem. Você precisa pelo menos ter uma refeição diária. Se a pessoa quer viver, ela precisa comer todo dia o natural. Se você espiritualmente quer viver, você precisa da Bíblia, você precisa do pão da vida, a mensagem de Deus, a abertura dos selos. Quem não come a revelação dos selos todo dia,
comer todo dia, sentir bem, um parágrafo de revelação. Você come e diz: glória a Deus. Senhor, te agradeço pelo pão que eu estou comendo. Assim como você diz: eu agradeço por esse café, eu agradeço por esse almoço, por esse jantar, por esse momento de sono, eu agradeço também por esta palavra, por esta revelação, pela abertura dos selos. Eu te agradeço, Pai. Obrigado por esse pão da vida que eu alimento. Tome força, por favor. Prepare sua vida, olhe o mundo como está, pelo menos 3 vezes por semana que nós temos reunião, e você aí na sua casa com liberdade de ouvir. Por que não dedicar sua vida a isso? É tempo de dedicar os seus últimos momentos da sua vida. O mundo vive os últimos momentos. Eu não sei quando, mas é os últimos momentos, pensando em 6 milênios que ele já viveu. O que falta agora é muito pouco, são os últimos momentos para o mundo inteiro. E nós, como cristãos, não podemos olhar o que estamos fazendo, dedicar mais nosso tempo a ouvir a palavra, largar de ficar falando da vida dos outros, da vida alheia. Fale de Deus, fale da palavra, ame a Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero respeitar mais minha esposa, meu marido, meus filhos, meu lar, meu trabalho, meu patrão, a patroa. Você quer viver bem com eles? Senhor, eu quero respeitar sua palavra. Eu quero respeitar meus irmãos, meu pastor, minha igreja. Eu quero dar demonstração de vida, de caráter. Cada crente precisa disso. Sabe por quê? O homem cai é porque ele não vigia. Ele pode até orar, mas ele tem que vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz o Senhor Jesus. E tem muita gente que faz oração, mas não vigia a mulher que está perto dele e foge dela. Não vigia o homem que está perto dela e foge. Falta de você vigiar, de nós vigiarmos, para poder manter a nossa vida cristã. Pai Celestial, eu sei que só o Senhor pode nos ajudar neste tempo de revelação. Como Abel tinha revelação, até morreu porque ele tinha revelação. Seu irmão odiava, seu irmão não queria o escutar, seu irmão queria pegá-lo e dar-lhe uma paulada. E era irmão, estava ali, era filho da mesma igreja, mas não era filho do mesmo pai. Tem muitos crentes, Senhor, que um fala do outro, um quer dar paulada no outro, um quer ver o outro desmoralizado, porque não são filhos do mesmo pai. Um é filho da serpente, o outro é filho de Deus. Ajuda-nos a manter nossa vida santa, limpa diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que meu irmão, minha irmã, decida logo e diga: eu creio nessa mensagem, eu quero fazer parte deste povo bramita, eu quero fazer parte deste povo que crê nesta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo vou morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva está passando outra vez, aqui no Brasil, falando em
trovões soarão em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, que este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva está passando outra vez, aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soarão em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Rei, trazendo as vestimentas para a noiva do Rei. Amém. O irmão Edivaldo e a irmã Martinha, lá de Gravataí, Deus abençoe, meus irmãos, pedem oração em agradecimento ao 2º aniversário de sua netinha, a Lívia. O irmão Sidney de Campo Limpo pede oração para sua mãe Aparecida, que está sem apetite e com mal-estar. O irmão Claudemir, também de Gravataí, pede oração, pois fez uma cirurgia hoje e ocorreu tudo bem e já está em casa. O pastor Mendes está conectado conosco em Santa Isabel do Pará e pede oração em favor do irmão Pitel e irmão Cleia e pela irmã Ana Paula, que está enferma do olho. Grande Criador, estes nomes que foram lidos, ainda que eu, como mortal, não lembro, mas o Senhor conhece todos eles. Conhece o problema, a dor, a angústia, a tristeza. O Senhor é o único que, além de conhecer, é o único que cura. Estamos certos que o Senhor é o grande curador, que estes corpos recebam a bênção de Deus, a mão do Senhor toque em cada corpo doente e o restabeleça. As pessoas que estão completando mais um ano de vida, que tenha, Senhor, saúde, força e vigor para viver para Ti. Em nome de Jesus Cristo, conceda a bênção para este povo do Brasil e por toda parte do mundo que nos ouve. Sejam alcançados pela cura, pela solução de problemas e pela bênção espiritual da revelação de sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês por toda parte. A gente fica grato por ter vocês dedicando esse tempinho para ouvir a palavra. E as pessoas têm que entender, se você dá lugar para a sua carne, você vai desanimando. Cada dia você vai desanimando. Você dá lugar para a sua carne. Você dá lugar para o que um irmão falou ou pensou de você. Você vai cair. Você não tem que preocupar com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Você tem que viver sua vida normal e agir direito. Direito em casa, direito com os irmãos, direito na rua, direito com o empregado, com o patrão.
direito com o pastor com a igreja, para que todos nós possamos ter um bom companheirismo e prestarmos conta um ao outro. Não tem coisa melhor que isto. Você crê, ele te dominará. Tá bom, o marido domina a mulher. Aí você luta pela força. Não é pela força. É que você tem que ter uma qualidade de vida que ela olha e você possa dominá-la. E assim é pastor e igreja. A igreja também é uma mulher nesta hora. E ela tem que dar ouvido. Ouvir a palavra, respeitar a palavra ministrada, crer nesta palavra, viver esta palavra. Senão, mesmo nós, como homens, não servimos para ser igreja, porque a igreja é submissa à palavra. Se nós não podemos ser submissos à palavra, a uma pregação feita para nos podermos viver melhor, para nós agirmos melhor, agirmos como cristãos, se nós não damos ouvido, aí depois quando a sua mulher não dá ouvido para você, lembra do que eu estou te falando. Lembra que você também não dá ouvido a seu pastor. A gente tem que prestar atenção a estas coisas. Que como igreja também precisamos dar ouvido a Deus. Amém. Deus abençoe vocês por toda parte no Brasil, Portugal, África, e Estados Unidos e Londres. Onde você estiver me ouvindo, Deus te abençoe com muita força, muita saúde. Em nome de Jesus Cristo. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, 7 da noite novamente.